Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que assiste a gente pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, vamos sanar todas as dúvidas em relação ao caso de insider trading que a gente teve aí em relação ao vazamento do trecho da entrevista do presidente Lula. É um momento de tirar dúvidas, então se tiverem alguma dúvida, deixa aí no chat pra gente. Eu já vou pegar algumas que eu selecionei ali no nosso vídeo pra gente matar esse assunto de uma vez por todas. Mas tem outros pontos aí pra gente passar com vocês, porque hoje a agenda tá vazia, mas a gente ficou devendo a inflação por extrato de renda e também a gente não falou do monitor do PIB. Então a gente vai falar dos dois hoje, além do IGP-10, que saiu também divulgação da FGV. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai dedicar uma parte do programa para explicar melhor tudo o que aconteceu em relação a esse insight trading, né? E explicar para vocês porque isso é crime, né? Muita gente está falando que a gente teve falas viesadas, que na verdade aí a gente só está reclamando aí porque prejudicou um pouco o dólar ontem, mas na verdade a gente vai explicar isso, porque que isso é uma atitude legal. Mas a gente tem também o IGP-10 para falar, a gente tem aí a inflação por extrato de renda, tem o monitor do PIB, a gente tem mais coisa aí no radar aí para também falar aí com vocês. Mas antes de tudo a gente já pode passar para a nossa agenda, né? Porque tem algumas coisas que o nosso telespectador tem que ficar atento. Então, Débora, fala aí pra gente o que vai acontecer durante esse dia aí na economia mundial. Bom, como eu falei, aqui no Brasil a agenda está bem vazia. Então, o que a gente tem são divulgações fora do Brasil. De manhãzinha, bem cedinho antes da abertura, saiu o balanço da TSMC, que é uma empresa aí de semicondutores de Taiwan bastante importante. Então, antes da abertura, esse balanço já foi divulgado. O Banco Central Europeu divulgou também a sua decisão de política monetária às 9h15. Decisão de política 9h15 é de doer, né? Então foi a divulgação da decisão de política monetária às 9h15 e a gente teve 9h30 o Departamento do Trabalho divulgando os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Dado esse que está sendo bem acompanhado, porque mostra ali o aquecimento ou não, mas ali no dia a dia, né? Então semana a semana, do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que também está sendo olhado bem de perto. Zona do euro, né? Temos aí, depois da divulgação de política monetária, coletiva de imprensa da Christine Lagarde, inclusive para trazer ali os principais pontos da decisão de política monetária. E na África do Sul também teve decisão de política monetária hoje. E quem está muito no radar, então se puderem passar aí para a próxima página para o pessoal de casa acompanhar comigo, quem está muito no radar também nesse dia de hoje, que temos um dia bem vazio, é, de novo, o Banco Central dos Estados Unidos. Então, dirigentes, diretores, presidentes ali regionais do Fed vão se pronunciar hoje e isso deve ficar no radar durante a tarde, já que os primeiros pronunciamentos são às 2h45, depois 7h45 e 8h45 da noite. Então, a gente deve ter esse olhar aí mais também voltado para os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, já que estamos naquele momento que está chegando a hora da decisão de cortar ou não os juros por lá. Seria em setembro. Tem uma reunião antes, no fim de julho, mas a expectativa é que seja em setembro o primeiro corte. E aí a gente tem o balanço da Netflix depois do fechamento nos Estados Unidos. Então, como eu falei, hoje a agenda está mais vazia, mas ela tem pontos importantes. Então, como a gente aqui no Brasil não tem uma divulgação de indicadores, o mercado deve acompanhar mais esses dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e a decisão de política monetária da zona do euro, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Débora, o assunto do dia ontem, até viralizando um pouco lá na internet por causa disso, né, foi justamente o vazamento de informações aí que mexeu, né, informação privilegiada que mexeu com o mercado de câmbio e teve gente que ganhou muito dinheiro com isso, porque se alguém sabe de alguma informação que tem capacidade de mexer com o mercado antes de todo mundo e você divulga só para um seleto grupo de pessoas antes que isso vaze para o mercado inteiro, isso aí é o que a gente chama de insight trading, né? E a gente vai explicar agora, a Débora, que trabalhou anos e anos no mercado financeiro, especialista em tudo isso, vai explicar aí para todo mundo agora
Por que que isso é ilegal e quais as consequências econômicas dentro do mercado financeiro? Então, gente, você está reclamando aí, mas você foi prejudicado. Você aí que está falando que a gente foi enviesado ontem, você foi prejudicado. Então, a Débora está aqui hoje, vai explicar aí para todo mundo aí por que que isso é legal. Vamos lá, então, gente, eu estou aqui com dificuldades de garganta essa semana, não sei se vocês perceberam, mas vamos lá. A gente tem no mercado financeiro um código que precisa ser seguido, código de ética, né? Por mais que as pessoas falam, o mercado financeiro não é ético, tem ali um código que você precisa seguir e tem punições severas. Então, a gente, quando entra no mercado financeiro, a gente precisa saber legislação de lavagem de dinheiro, precisa saber legislação da CVM, justamente porque tem crimes que podem estar sendo cometidos no mercado financeiro. Então, eu vou tentar explicar da forma mais didática possível, porque como o nosso vídeo acabou furando um pouquinho a bolha ontem, e não sei se foi por isso ou porque as pessoas realmente ficaram com dúvidas em relação ao assunto, eu resolvi separar uns minutinhos para a gente explicar direitinho o que é um insider trading e o que isso implica, né? Quais são as implicações desse insider trading e quem se beneficia e como. Então, muitas pessoas falaram, mas vocês estão falando isso só porque foi o presidente Lula. Não é só porque foi o presidente Lula, é porque foi um presidente, mas poderia ser ali uma informação vazada dentro de uma empresa, por exemplo. Então, eu vou trazer um exemplo aqui até corriqueiro. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro. Quando eu mudei de uma estrutura para outra dentro do banco, então eu acabei saindo de uma parte que era mais de varejo, fui para uma parte que ficava ali mais em outra estrutura que já tinha saído do varejo. Eu não poderia, por exemplo, ter na minha carteira, ou pessoas correlatas a mim, não poderiam ter na carteira ações. Porque, em tese, eu estaria num lugar ali que teria mais informações do que outras pessoas. Então, se eu tivesse ações, caso que eu não tinha, porque também tinha outras restrições de tempo, que você pode ficar, por exemplo, com uma ação na carteira, eu deveria vender. Assim que eu mudei de estrutura, eu deveria vender todas as minhas ações, por a preço que tivesse, com prejuízo ou lucro, teria que vender porque eu não poderia ter aquelas ações, nem pessoas correlatas poderiam ter para não ter informação. Então, eu não poderia avisar alguém de alguma informação que eu tinha, nem operar em benefício próprio. Isso porque eu era ali uma pessoa pequena dentro do banco. Então, vocês já imaginam como isso escala. E se você descumpre, você recebe uma notificação na hora. Então, tem sim como monitorar. A questão aqui é um pouco diferente, porque, em tese, né, a jornalista ela vazou a informação para o mercado financeiro usar. Então, vamos pegar aqui e vamos tirar a figura do presidente. Tá? Vamos pensar que é um administrador de uma empresa. Então, ele tem ali, ele é de uma diretoria de uma empresa e ele sabe que aquela empresa vai fazer uma fusão. Tá? Aqui um exemplo bastante clássico. Então, ele fica sabendo que a empresa que ele trabalha, que ele é diretor, vai fazer uma fusão. E aí, ele é muito amigo do André. E ele fala, André, estou sabendo que a minha empresa vai ter fusão. E isso pode valorizar os papéis dela. André, que trabalha no mercado financeiro, pega essa informação e não só usa para benefício próprio, mas também favorece seus clientes de mercado financeiro. André, vamos supor aqui no meu exemplo, tem uma corretora. E aí ele usa essa informação para que seus clientes da sua corretora se favoreçam. Então ele fala, a Débora é diretora lá daquela empresa e ela falou que vai ter uma fusão. Então eu recomendo que você compre as ações dessa empresa porque elas vão se valorizar e vocês vão sair na frente, porque ninguém está sabendo disso, não foi divulgado fato relevante, que é o nome que a gente dá no mercado para esse tipo de coisa. Eu soube antes, porque ela é minha amiga, então ela me contou. E aí os clientes do André se favorecem disso. O que aconteceu? Eu cometi um crime, porque eu fiz aí um crime, né, que pode ser punido administrativamente ou até mesmo com reclusão, dependendo do caso. É muito difícil, na verdade, o crime de insider trading ser ali pego, até porque o mais difícil da história é saber quem vazou a fofoca e por onde essa fofoca percorreu. Tá? Eu estou usando um termo bem popular, mas o mais difícil é saber de onde saiu a informação, a origem da informação e por onde ela passou. No caso da jornalista, essas informações elas já estão ali dadas, porque você sabe quem vazou a informação e para quem que ela vazou a informação, que foi para os clientes que compram a consultoria dela, e eu já vou chegar nesse ponto. Então, essa parte que é o mais difícil de rastrear no insider trading, nesse caso já está mais fácil. O que teria que fazer agora? A gente tem braços ali na B3 de autorregulação que monitoram negociações atípicas. Então, teria como investigar isso sim, mas eu já explico. Então, no nosso caso aqui hipotético, eu cometi esse crime que é passível de punição e o André também,
porque ele vazou a informação. E todo mundo que operou com base nessa informação vazada também pode ser punido. Porque as pessoas, quando operam com base nesse tipo de informação, se a gente está falando de gestor de investimento, se a gente está falando de corretora, a gente está falando de volumes grandes de negociação. A gente não está falando que a pessoa operou para ganhar R$1. Então, ela operou para ganhar muito dinheiro com a informação privilegiada. Até porque ela paga, em tese. Né? Nesse caso, ela pagava uma consultoria e recebeu aí a informação antes. E aí isso favorece, claro, a consultoria que trouxe um furo aí de informação. Só que não é que nem um furo de reportagem, é muito diferente, porque aí você usa para benefício financeiro. Né? Então aqui a gente tem que entender como funciona, porque não é porque era o presidente Lula, era porque também era o presidente Lula. Mas se fosse outro presidente, se fosse um presidente de outro país e tivesse possibilidade de mexer com o nosso mercado, isso tem que ser monitorado. E aí, no caso específico do que a gente viu acontecer com a jornalista da Record, que, se não me engano, até já foi desligada, a gente vê que ela teve uma entrevista com o presidente Lula, que teve, num dado momento, uma declaração que, principalmente fora do contexto, tinha muito potencial de mexer com o mercado, porque a fala que ela vazou, ele tanto falava do Banco Central e da taxa de juros, como ele também falava dos cortes de gastos, algo que o mercado está olhando com uma lupa em cima, e toda vez que esses assuntos vieram à tona, o mercado financeiro reagiu, principalmente com alta de dólar e juros. E, gente, quem negocia dólar e juros no Brasil não negocia também para ganhar R$1. Negociação de dólar e juros no Brasil dá muito dinheiro. Então vamos pensar que a jornalista, ela tem 2 empregos, o da Record e o de uma consultoria que fornece informação para o mercado financeiro. Então uma agência de notícias que fornece informação para o mercado financeiro. Ela pega uma informação de um emprego dela, que era o da Record, de uma entrevista que ela fez, pega um trecho que tem potencial de mexer com o mercado, porque já aconteceu antes, usa na consultoria dela, que fornece informações para o mercado financeiro e fala, olha, eu tenho aqui uma notícia quentíssima que não saiu ainda, tem potencial de mexer com o mercado e eu vou fornecer para vocês, que são os meus clientes, nesse outro trabalho. Então, ela está fazendo parecido com o caso do diretor. Só que ela está usando, inclusive, numa agência que fornece informações para o mercado financeiro. E aí, dentro desses clientes, tinha gestores de fundo, tinham corretoras, tinham assessores de investimento. O que essas pessoas fizeram? Com essa informação, elas negociaram moedas, juros, enfim, a gente precisa ver que mercados que foram negociados. Eles usam essas informações para benefício próprio. Então, elas já se posicionam para uma possível turbulência que o mercado ainda não está esperando, porque eles não tiveram acesso. Então, um acesso antecipado a uma informação que tem muito potencial de mexer com o mercado, e aí você já se posiciona. Bom, eu já espero que com essa informação o dólar vai subir, então eu já vou me posicionar, eu vou comprar antes, porque se subir eu vou ganhar um monte de dinheiro. Ou eu vou apostar nos juros agora, porque se os juros futuros subirem, depois eu também vou ganhar um monte de dinheiro. Então, você já se posiciona para uma coisa que ainda as outras pessoas não tiveram acesso. E aí que a gente vê, né, essa informação privilegiada, porque ela está dando ali uma possibilidade de pessoas usarem essa informação a benefício próprio, enquanto as outras não tiveram acesso. Elas só vão ter depois. E aí, a hora que mexer com o mercado, elas já estão protegidas ou posicionadas para ganhar. E aí a gente precisa não só falar da jornalista, mas a gente precisa ver quem que operou com base nessas informações, porque isso tem como ver. Dá para ver quem são os clientes e dá para ver os volumes de negociação ali, se foram muito atípicos. Então, aqui a gente precisa ficar de olho nisso, e eu quis trazer um exemplo bem hipotético aí para a gente pensar que não é o caso do presidente Lula. Claro que tem um peso, que é o presidente Lula, mas não é só isso. Né? Tem um peso porque ele tem potencial. O presidente do Brasil, ele tem potencial de mexer com o mercado. Mas qualquer vazamento de informação privilegiada, pode ser uma fusão e aquisição, pode ser uma venda de uma parte da empresa, tudo isso, se vazado antes do fato relevante, ele vai ser insider trading, principalmente se alguém operar com base nisso e ganhar dinheiro. E aí precisa ser, todos os pontos são investigados, os primários,
e os secundários. Acho que agora não resta mais dúvida. Tem algumas perguntas que vieram aqui no chat, mas eu acho que as perguntas que apareceram aqui, inclusive lá perguntando sobre o que a CVM pode fazer e tal, acho que você foi bem clara aí em relação a tudo isso. Parabéns aí pelo comentário brilhante, Débora. Vamos então agora para a nossa abertura de mercado. A Débora falando hoje aí, coitada. Ela nem beber uma água está conseguindo, né? Mas vamos lá para a abertura de mercado aí, porque a gente tem coisas importantes acontecendo aí, que você teve o setor de tecnologia que aqueceu bastante as bolsas na Ásia, né, Débora? Teve uma movimentação bem forte por lá, isso porque em Nova York, no dia anterior, a gente teve uma movimentação também muito robusta no setor de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, a Nasdaq caiu, o maior valor de queda da Nasdaq desde dezembro de 2022 foi ontem. Claro que a Nasdaq estava ali até numa ascensão, bateu vários recordes, mas ontem ela teve um revés bem grande. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu e por que isso derrubou a Ásia hoje de manhã. Os Estados Unidos, na verdade, foi até uma notícia divulgada pela Bloomberg, uma notícia de que os Estados Unidos poderiam estar ali pensando em trazer novas restrições comerciais para empresas de chips, empresas de tecnologia, que fornecem tecnologia avançada para a China. Então, a gente tem alguns casos de empresas japonesas, enfim, que fornecem ali a tecnologia avançada, principalmente de chips e semicondutores, para a China. E os Estados Unidos pensou, ali está até estudando, possibilidade de trazer restrições comerciais para quem fornece tecnologia avançada para a China. Não sei se ficou claro, né? Então, os Estados Unidos quer ter alguma sanção em relação ao comércio dos Estados Unidos com essas empresas, porque elas estão fornecendo tecnologia avançada de semicondutores, algo que está muito em voga aí por conta de inteligência artificial e capacidade de processamento de dados. Eles querem impor essa restrição. E aí as empresas de semicondutores e chips ontem caíram muito em Nova York por conta dessas restrições que podem ser colocadas nesses setores. E hoje de manhã, como não era diferente do que a gente esperava, né, e não foi diferente do que a gente esperava, as empresas asiáticas caíram, principalmente do setor de tecnologia. Então, vou colocar aqui para vocês o Nikkei 225, que teve uma queda bem abrupta, né, Nikkei 225 que está já sofrendo aí, até com questões cambiais do iene, ele caiu 2,39% ontem. Teve uma queda bem forte, ele foi ali uma das principais bolsas em queda da Ásia, justamente porque o setor de tecnologia está muito pressionado por essa discussão em relação a restrições e sanções dos Estados Unidos. Então, aqui um ponto que desagradou também a China se pronunciou em relação a isso, falando que a medida aí não foi bem recebida. Então, mais uma vez, aí essa guerrinha comercial de sanções, principalmente em tecnologia, volta à tona entre China e Estados Unidos. Vamos falar rapidinho. Tem assuntos para a gente falar do Brasil, mas não vai dar tempo da gente falar todos. Vamos falar pelo menos do IGP-10 hoje, que foi divulgado no dia de ontem, né? E traz algumas boas notícias, né? O IGP-10, para quem não sabe, é o IGPM, só que até o dia 10, né? Então, ele funciona mais ou menos como a prévia do IGPM, né? Mais ou menos como o nosso IPCA 15, né? Basicamente, né? E você teve aí uma desaceleração, uma variação de 0,45%. E o mais importante que você teve aí nesse resultado foi uma deflação de alimentos observada. Ou seja, o preço dos alimentos aí em conjunto teve queda. Isso é uma ótima notícia, porque vamos até colocar o gráfico que a gente montou aqui para vocês observarem aqui, porque o IGP-10, que nem todos os dados do IGP, né, que é o Índice Geral de Preços da FGV, é importante a gente observar ele assim decomposto, porque o mais importante é sempre o IPC, né? O IPC é o índice de preços ao consumidor e ele subiu só 0,24%. Ele está bem em linha, bem próximo do que o IPCA subiu nesse último mês aí. E você observando o IPC com mais subdivisões ainda, a gente vê aí que você teve diversos alimentos que tiveram uma queda bem considerável. Pelo visto, a gente está na inflação da batata, né? Então, amanhã irei vestir um colar de batatas aqui para apresentar o programa, porque é o único preço que continua se elevando, né? Mas a gente teve quedas, por exemplo,
no tomate, na cenoura, na cebola aí. Isso aí foi bem importante aí que aconteceu. Então a gente começa a ver uma queda. E no geral teve uma queda de 0,12%. Então é a primeira deflação em muito tempo que a gente tem do preço dos alimentos. Justamente quando a situação climática deu uma amenizada. Está um pouco mais frio, a gente consegue aí uma produção melhor de alimentos, né? Então você não está tendo aquele calorão lá que estava prejudicando aí a produção de alimentos. Então o IPC foi a melhor notícia. O IPA, que é o preço de produção ao produtor, ele está um pouquinho mais elevado. Ele passou muito tempo com altas deflações, agora ele começa a ter uma elevação um pouco maior. Ele está sendo puxado por minério de ferro, por exemplo. Leite, que é um dos itens ainda que você tem a batata e o leite, e o arroz ainda sendo bem problemáticos, né? Eu não sei, sinceramente eu não sei porque a batata está tão problemática ainda, sendo que os demais aí preços estão caindo, mas depois eu tento arranjar uma explicação. Mas eu sei que o leite e o arroz, por exemplo, é por causa da situação no Rio Grande do Sul, eles são grandes produtores e além do fato do leite agora está na época da entre-safra do leite, então a produção costuma ser menor mesmo, né? Então, mas você tem, então, inclusive o leite está bem caro para os produtores, então queijo deve aumentar aí nos próximos momentos aí. E o INPC está em 0,54. Então a gente trouxe aqui o IGP-10 justamente por quê? Porque foi uma boa notícia que a gente recebe agora, justamente aí para falar sobre inflação, e a inflação que mais está preocupando o brasileiro é justamente dos alimentos. E parece que ela começou a dar uma arrefecida agora com a melhora climática, né? Então o problema sempre foi a questão climática, então essa melhora climática ajuda um pouco, Débora. Boas notícias, pelo menos vindas aí do IGP-10, que também é um termômetro de inflação, então já traz algumas perspectivas para esse comecinho de mês, pelo menos aí até o dia 10. Vamos para a abertura de mercado, né? Hoje aí o Insight Trade aí tomou bastante conta do programa. Amanhã a gente vai fazer um belo resumão de tudo que a gente está devendo para vocês, gente. Perdão aí, mas vamos então para a nossa abertura de mercado para você explicar como que está o nosso querido dólar, como que está o nosso querido Bovespa. Está aumentando o dólar, né? Por que está aumentando tanto, Débora? Tudo sobe hoje e nossa bolsa cai, né? Então vamos entender o que está acontecendo aí com o nosso mercado, porque muito desse movimento vem daqui que vocês estão vendo nessa linha aqui, DI Futuro 2032, alta de 1,34% hoje nas nossas expectativas para os juros futuros de 2032. Então, expectativa para o vencimento aí em 8 anos. O que está acontecendo? O mercado está com um olhar muito grande para o fiscal. O mercado, a gente sempre fala aqui que ele tem um caráter bem fiscalista, ele quer essa resolução da questão fiscal do Brasil e não importa quem vá sofrer com isso. O mercado quer que isso seja entregue como foi prometido aí pelo Haddad e arcabouço fiscal. Então agora o mercado está cobrando e por mais que já tenha tido um comprometimento, a gente já falou inclusive essa semana que o peso é muito maior para governos progressistas, por mais que já tenha tido comprometimento, já tenha se falado em corte de gastos, o que o mercado está olhando de perto? Da onde vão ser cortados esses gastos? Então eles querem esse detalhamento, até porque a gente tem agora essa semana a divulgação desse orçamento, já com o orçamento do ano que vem, no caso, né, já com esses detalhamentos, e também o mercado está cobrando um posicionamento em relação à desoneração dos 17 setores da economia, da onde vai sair a compensação disso. Então o mercado está pressionando bastante em relação à fiscal. Então agora você imagina se tem uma possibilidade de você saber que o DI vai subir mais de 1,34 no dia antes, se você não, com essa informação, você não vai tentar ganhar dinheiro, se o mercado não ia tentar ganhar dinheiro. Então era aqui que eu estava querendo chegar, né? Então você tem aqui uma possibilidade, né, de ganho, você usa seu... Inclusive alguém perguntou, a CVM pode punir? Pode. O mais difícil já foi feito, que é rastrear por onde passou. Então pode sim, isso pode ser administrativo em multa ou pode ser em reclusão também, tá? Para quem perguntou. Então aqui a gente tem o DI futuro pressionando muito, então alta de juros, alta nas expectativas de juros que voltam ali para os 12%, patamar bem alto para a expectativa de juros, eles vão diminuir o apetite pelo risco da bolsa. Então, pensando que você pode ganhar 12% na renda fixa, você não vai colocar o seu dinheiro em risco na bolsa. A lógica é mais ou menos essa. Tá? Então, a gente tem essa pressão vinda do DI futuro e tem uma certa pressão aqui vinda das treasuries também. As treasuries voltaram a pressionar,
Treasuries, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, são os títulos de dívida dos Estados Unidos. Então, assim como a gente tem os nossos títulos do Tesouro, aqui no caso são os títulos do Tesouro dos Estados Unidos pré-fixados. E a gente está vendo alta nas Treasuries hoje desde manhã. Isso porque tem ali uma dúvida em relação à corrida presidencial mesmo. Se o Donald Trump ganhar, e as coisas estão apontando, né, para a maior probabilidade dele ganhar, pelo menos na leitura do mercado financeiro, ele já teve alguns embates com o Fed, com o Banco Central dos Estados Unidos, e ele também tem ali algumas políticas que o mercado está vendo como possíveis causadoras de inflação. Então, nessa expectativa aí de que o Trump possa ganhar, os títulos mais longos, 10 anos para cima, eles estão reagindo de forma positiva, que no caso seria subindo, tá? Então, é de forma negativa, mas seria aqui no caso de alta no rendimento das Treasuries. E isso pressiona dólar, né? E se nossa bolsa cai também, sem o apoio das commodities, então hoje a gente não tem apoio nem do petróleo Brent, nem de minério de ferro. Então, a gente está sem o apoio das duas principais commodities da nossa bolsa, porque mais de 30% da nossa bolsa é Vale Petrobras. Então, a gente não tem apoio das commodities, também sai recurso aqui do Brasil. Então, o dólar é pressionado não só pelo fiscal, por esse olhar fiscalista do mercado, pelas treasuries e pela saída de recursos com queda das commodities. Então, a gente tem 3 pontos pressionando bastante o nosso Ibovespa hoje, que ontem subiu na contramão de Nova York. Hoje vocês veem que está invertido isso, né? Então, ontem o nosso Ibovespa subiu e Nova York caiu muito. Como eu falei, a maior queda da Nasdaq desde dezembro de 2022. Hoje a Nasdaq está se recuperando dessa queda, mas o Brasil está indo na contramão, justamente respondendo a esses pontos. E a gente ainda tem uma dúvida de como é que vai ficar o fim da reunião da China, que é hoje. Então, o Partido Comunista termina a sua reunião hoje. E isso também ainda não tem ali a divulgação dos estímulos, algo que poderia impulsionar as commodities. Então, a gente vê esse movimento também pressionando um pouco aqui a nossa bolsa. Então, hoje um dia mais negativo, também de ajustes, mas respondendo bastante a esses fatores que eu já falei. Débora, a gente tem uma novidade aqui que lembra do Cinema CL, ele está de volta agora, o Cinema CL está de volta com o documentário A Ponte do Bambu. E logo depois que a gente passar esse documentário aí, a gente vai ter uma entrevista exclusiva aí com o diretor desse documentário, Marcelo Machado, com o querido Chico Pinheiro. Então, gente, para quem não conhece o filme, é uma história da família desses jornalistas Jaime e Angelina Martins, que criaram sua filha aí durante a época do Mao Tse Tung. Então você tem um monte de anedotas importantes, como por exemplo, que o Jaime chegou a ser preso aí durante a ditadura militar. Quando o Lula foi para a China, uma dessas filhas do Jaime foi tradutora dele aí. E esse filme estava um pouco esquecido por causa da pandemia, que ele foi lançado em 2020, mas a gente vai resgatar ele. Então, gente, é um serviço aberto e gratuito, dia 21/7 às 8 horas da noite. Então é só clicar aqui embaixo, icl.com.br/cinema aí, para vocês conseguirem aí ver esse filme que vai ser imperdível. Uma discussão aí importante, inclusive, com o diretor do filme vai acontecer depois. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, então rolezeiros não fiquem ansiosos, porque hoje a gente tem bate-papo com o Requião Filho no Rolê ICL. Então, vocês vão ter convidado lá também, além do William De Luca e Guga Noblar, que já são excelentes companhias para vocês. Então, vocês ficam agora com o Rolê ICL e a gente volta amanhã e a gente vai pagar as dívidas. Mas temos também outras programações, porque a gente tem o Provocação Histórica hoje aí, um grande programa aí à tarde aí para vocês aí, com o Reginaldo Nássero, imperdível aí, meio-dia e meia aí, o Provocação Histórica. E a gente tem uma entrevista aí importante aí que, se eu não me engano, entrevista com a Juliana Del Piva, né, que ela fez uma entrevista aí, então não perco aí também, vai ser durante essa tarde. Com a advogada de Flávio, né? A gente passou um trechinho. Passou um trechinho no N1, agora vocês vão ver inteira aí. Então hoje tem sequência de programação, eu falei só do rolê, mas tem uma sequência extensa. E a gente volta amanhã. E vamos tentar pagar as dívidas, Vamos tentar pagar as dívidas. Deve dar para pagar as dívidas amanhã, né? Senão a gente vai pro Serasa, né? Sim, então, Serasa do ICL. Tá certo, então, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, eu estou aqui para um convite muito legal para você. Vai ser no dia 21 de julho, domingo. Vem assistir com a gente A Ponte de Bambu. Sim, esse é o nome de um documentário
do super premiado diretor Marcelo Machado. Ele narra a história de uma família brasileira que viveu na China a experiência da Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Tse-tung. Mostra como que a família enfrentou essa situação. Então, esse filme muito legal, a gente vai mostrar aqui no ICL e depois eu vou fazer uma entrevista exclusiva com o diretor, com Marcelo Machado, para contar essa experiência e você vai mergulhar um pouco na cultura, na história da China, tirar muitas dúvidas através dessa entrevista, desse filme e aprender, ter conhecimento, porque aqui é o Instituto Conhecimento Liberta. Você certamente vai sair mais livre dessa experiência. Vem com a gente na Ponte de Bambu.